como um cheiro suave diante da tua presença. Oh, Senhor, é Entra no Deus. teu servo, Pai, trazendo uma palavra de alimento para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai, Em confiando nome na de tua resposta. Glória Em teu a nome Deus. santo, Jesus, agradecer. Glória a Deus. Amém, Jesus. Receba o nome de Deus com a chuva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Paz do Senhor, irmãos. Amém, Jesus. Glória a Jesus. É uma enorme satisfação estar aqui nessa noite para falarmos do amor do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alexandre, pela vida do pastor Maurício, que nos convidaram a participar aqui nessa noite, presbítero Patrick, sua esposa Lisandra, todos os irmãos, a pastora. Deus possa abençoar todos os irmãos que assim aqui se encontram nesta noite. Amém? Glória a Jesus. Eu quero convidar você a abrir o exemplar da Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo de número 16. Mateus 16, verso de número 13. Bendito seja Deus. Vamos a Deus. Embora nossa região tivera uma grande perca no nosso pai na terra, pastor Gilson Monteiro, que combateu o bom combate. Mas Deus aprove o levar para a glória. E confesso para os irmãos que é um pouco difícil ministrar hoje, porque eu conheci a Assembleia de Deus ali, e antes eu era de um outro ministério, mas ali eu criei raízes na Assembleia e estou até hoje. E foi ali que eu fui batizado com o Espírito Santo e deixou um grande legado para nós, né? Que Deus possa abençoar toda a família que ficou e que você ore para que Deus possa consolar os corações dos familiares e também de nós, que fomos filhos da doença. Amém? Quantos acharam? Diz amém. Glória a Deus. Eu não sei o tema da campanha, mas Deus me deu uma palavra aqui, tá bom? Então recebe que é de Deus. Diz assim: e chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Oh, glória. Vou repetir para você. Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória a Deus. Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aleluia. Aí agora Jesus disse para ele: pois eu também te digo, Eita glória. eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, Oh, glória. e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora eu tenho umas promessas. No capítulo 19 diz, versículo 19 diz: eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra serás desligado nos céus. Glória a Jesus. Deus, nessa noite, Pai, eu te peço, Senhor, Pai querido, Oh, que o poderoso. Senhor, meu Pai, venha me usar aqui neste lugar. Meu Deus. Eu te peço, Senhor Pai, te faço um pedido. Se os meus olhos te servem, que o Senhor use eles aqui nessa noite. Glória. Se os meus
ouvidos te servem, Senhor, usa eles também aqui nessa noite. Se a minha boca te serve, usa a minha boca aqui nesta noite. Senhor Deus, se a minha voz, Senhor, te serve, use ela. E se meu corpo te serve por completo, use-o completamente. Deus, mas eu te peço um pedido maior, que eu possa desaparecer e não chegar um pau na frente do meu nariz, mas que o Senhor apareça e que eu diminua, que o Senhor cresça e que eu diminua cada vez mais, mas que a tua glória seja revelada, Senhor. Eu te peço, Senhor Pai, por bondade, usa-me como canal de bênção para vidas dos que me escutam aqui nessa noite, no nome do Cristo que vive e que reina para todos sempre. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Queridos ouvintes da palavra do Senhor, Meu Deus. a Bíblia, ela nos relata acerca da história de um moço chamado Pedro. Mas essa história ela começa depois da segunda multiplicação de pães. Depois que Jesus ele multiplica os pães, e depois que ele vai ter uma reunião, ele vai ter uma conversa com os fariseus, ele vai perguntar aos discípulos, depois que ele sai dali, mais à frente do caminho, se eles tinham trago consigo o fermento dos fariseus. Os discípulos vão começar a razoar, a conversar entre si e dizer: o mestre não percebe que em nossas mãos não existe nada, que os pães que foram multiplicados lá, que a comida que foi distribuída lá, ela foi consumida toda onde a gente estava. Mas Jesus, percebendo que os discípulos estavam arrazoando entre si, que eles conversavam, que eles se comungavam, então Jesus olha para eles e diz: eu não estou falando de fermento e de comida terrena, mas eu estou falando de coisas do reino do céu. E mais à frente agora, Jesus vai olhar para eles e vai ver que aquela pergunta que ele fizera aos discípulos não soou bem aos seus ouvidos, porque ele percebeu que os discípulos olhou para ele e os que estavam ao redor dele disseram: o mestre está subestimando a nós. Parece que eu vejo os discípulos olhando e agora olhando para Jesus e ficando um pouco irritado com aquela pergunta. Mas Jesus não deixa parar por aí. Meu Deus. Jesus queria ver onde é que estava a fé e queria ver onde é que eles estavam estruturados para poder o acompanhar. Jesus queria perceber se os discípulos estavam acompanhando ele apenas por causa do milagre, apenas por causa do pão, apenas por causa da comida, ou estavam seguindo a Jesus por aquilo que ele era. Glória! Mas a Bíblia diz que agora Jesus faz mais uma pergunta. E a pergunta que Jesus está fazendo para os discípulos, ele pergunta para eles: quem é que os homens dizem ser o Filho do Homem? Quem é que eles falam que é esse tal de Jesus, que é a minha própria pessoa? Eu imagino Jesus agora ele entrando dentro da igreja do século 21 e olhando para você que está passando por uma prova, ou que está passando por uma adversidade, ou que está servindo a ele, ou que todo dia vem para o culto de doutrina, vem para o culto de Santa Ceia, vem para o culto de campanha, e Jesus olhar para você, se ele entrasse aqui hoje perguntando para nós: quem é que os homens dizem que eu sou? Ou em outras palavras, o que é que você pensa que eu sou? O que é que eu represento para a igreja do século 21? O que é que eu represento para você como Deus? E agora, os discípulos vão olhar para Jesus, assim como alguns que estão aqui nessa noite, e não vai ter a resposta para dar para ele.
crentes do século 21 não conhecem o Deus que serve. 90% dos crentes do século 21 não conseguem discernir o poderio de Jesus Cristo e o sacrifício vicário que Ele fez por mim, por você, e o que é que vale o sacrifício dele na cruz. Mas Jesus olhou e fez a pergunta, porque Ele precisava perguntar isso. Ele precisava saber quem é que estava do lado dele, embora ele já sabia, mas ele precisava que eles confessassem. Você procurou já saber com quem você está andando? Você já procurou saber se realmente só você vir para a igreja, a fé que você professa ela, se verdadeiramente você está caminhando no caminho certo, ou você não está vindo para a igreja à toa, horadinhas a mercê, ou vir para a igreja e mesma coisa que nada, um dia após o outro. Jesus olhou e perguntou: quem diz que eu sou? Aí eles olham para Jesus e dizem: uns dizem que o Senhor é Jeremias, Oracai de Palmeiras. Outros dizem que o Senhor é Elias. Em outras palavras, uns dizem que o Senhor é Deus que apenas dá prosperidade para os crentes. Uns dizem que o Senhor é Deus de milagre. Uns dizem que o Senhor é Deus que faz coisas impossíveis acontecer. Uns dizem que o Senhor é aquele que mudou a minha vida, que me tirou do crack, que me tirou da maconha, ou que me tirou do mundo de pecado. Mas isso não era a resposta que Jesus queria. Aleluia. A resposta que Jesus queria ouvir era muito diferente da que os discípulos disseram para ele. Aleluia. Porque eles apenas estavam respondendo coisas daqui da terra. Estavam comparando Jesus como um homem comum. Mas agora ele vai olhar para alguém que o seu nome até que se chamava Simão Pedro, ou Simão das Jonas. Quer dizer, pedaço de cana fraca, ou fraco Pedro. Jesus vai olhar para o fraco Pedro e vai dizer para ele: e para você, quem é que eu sou? Aleluia. Jesus perguntou para todos os discípulos que, embora tinha dado só um bom exemplo para ele, mas aquele que todas as vezes que vinha uma adversidade e ele se curvava e ele fraquejava perante ela, Jesus pergunta para ele, e ele vai olhar para Jesus e ele vai apontar o dedo e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deixa eu falar um negócio para você, que ele estava olhando e estava dizendo para ele: os meus amigos viram o Senhor como algo aqui na terra, mas eu olho para ti e eu vejo a figura de Deus, e eu sei que tu és o Cristo, aquele que veio para morrer pelos homens e nos garantirá a vida eterna. Ô Lucas, eu não entendi o que é que você quer dizer. É que os outros discípulos estavam olhando apenas para aquele que poderia fazer coisas aqui na terra, mas Pedro não. Pedro olhou para Jesus e disse: eu sei que tu pode fazer coisa no céu, então eu sei que tu és aquele que é dono do céu e da terra. Tu és o Cristo, mas também é o Filho do Deus vivo. Aleluia! Sabe o que é que Jesus está querendo dizer para nós aqui hoje? É que ele quer fazer uma pergunta para mim e para você. O que ele representa para a igreja? O que Jesus representa para você? Apenas aquele que pode resolver as suas causas aqui na terra? Ou
Na tua mão direita, glória a Deus, a espada que pode desfazer todo o laço do diabo contra a tua vida. Ou você olha para ele e vê que ele é aquele que tem a coroa, é aquele que tem a raiz de Davi, ou é aquele que apenas veio para te dar uma prosperidade. Porque a igreja do século XXI, ela só olha o Cristo como aquele que é um Cristo cigano. Porque a igreja do século XXI se tornou uma igreja cigana. O que é isso? Que vive de troca. O fraco Pedro tinha todo defeito, mas ele olhou para o Cristo diferente. Aleluia a Deus. Ele não olhou para o Cristo com as coisas, com os olhares aqui da terra, mas ele olhou para o Cristo e disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu não é homem comum aqui da terra. Quando eu olho para você, eu vejo a figura de Deus. Quando eu olho para você, Cristo, eu vejo que tu tem poder de matar, mas também eu vejo que também tu tem poder de ressuscitar. Tu és o Cristo, o Filho do Altíssimo. Glória a Deus. Mas não é só isso que eu quero falar. O Pedro aqui, até esse exato momento, todo mundo que dirige uma palavra para ele chamava ele primeiro de Simão Pedro, ou fraco Pedro. Você conhece a irmã Maria? Mas primeiro não fala a irmã Maria, aquela irmãzinha da cadeira de roda. Você conhece aquela irmã que tem um filho que é usuário de droga? Antes de alguém olhar para Pedro, primeiro tinha que ver o problema de Pedro. Até o próprio Jesus, ele reconhecia a fraqueza de Pedro. E todas as vezes que ele dirigia uma palavra para Pedro, ele falava: Simão Pedro. Mas só que quando chega nesse dia aqui, Jesus decidiu mudar o nome de Pedro. Até esse dia aqui, Jesus decidiu mudar a história de Pedro. E o que você quer pregar, Lucas? Eu quero pregar para você que essa noite, meu Deus, desceu aqui para mudar a tua história. Se for possível, ele vai trocar até o teu nome. Mas a partir de hoje, esse espírito de fraqueza, esse espírito de mediunidade, ele vai ter que ser retirado da tua vida, porque essa noite tem mudança de Deus aqui. Jesus olhou para ele falou: disseste bem. Sabe por quê? Porque quem te revelou isso foi o Espírito e não foi a carne. Porque tu está percebendo, Pedro, e tu está numa atmosfera espiritual tão diferente, que a partir de hoje eu vou mudar o teu nome. A partir de hoje esse negócio de fraco Pedro, porque todas as vezes que viu uma adversidade, veio um soldado para prender Jesus, Pedro arrancou a espada e cortou a orelha do soldado. Quando foram prender Jesus, Pedro negou Jesus e disse que não fazia parte dele. A todo tempo ele mostrava fraqueza, fragilidade. Jesus olhou para Pedro e disse: eu preciso mudar essa fragilidade que há em você. Eu preciso tirar essa fraqueza que há em você. Eu preciso tirar essa referência de perdedor que as pessoas enxerguem você. Eu preciso, Pedro, mudar a atmosfera, mudar o seu cativeiro, para que as pessoas comecem a olhar para você com um olhar diferente. Mas Jesus olha para ele e Jesus fala bem assim: portanto eu te digo que tu és Pedro. Oh, glória a Deus. Meu Deus! Portanto eu te digo que tu és Pedro, pequeno fragmento de pedra. Oh, glória a Jesus. Portanto eu estou te dizendo que a partir de hoje você deixa de ser um pedaço de cana fraca, e a partir de hoje você vai ser pedra. E sobre essa pedra eu tenho uma promessa sobre ela. Sobre essa pedra eu edifico
de hoje eu vou te dar a senha do céu. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E eu tenho umas promessas aqui, Pedro, para me entregar na tua mão. Que promessa é essa? Tudo que você desligar aqui na terra será desligado no céu. Você não entendeu? Sabe o que é que Jesus está prometendo para você aqui hoje? Porque você reconheceu Ele como Cristo. A partir de hoje você vai chegar na tua casa e a macumba que foi feita lá na tua casa, você vai desligar ela e ela vai ter que acabar. A partir de hoje você vai apontar o dedo para o teu esposo e o diabo que está perseguindo, escravizando ele, você vai expulsar esse diabo e ele vai ter que sair da vida dele. Explica melhor. A partir de hoje a porta que está fechada para você, você vai determinar que ela vai abrir amanhã, e amanhã ela vai estar aberta, porque a chave do céu ela foi entregada na tua mão. Eita glória! E mais, tudo que você desligar na terra será desligado no céu, mas tudo que você ligar aqui na terra também será ligado no céu. Tem alguma coisa que você quer ligar no céu? Não estou falando pula-pula, porque teve um menino que o pastor mandava tanto ele ligar no céu que um dia você não conseguiu ligar. E ele levou 2 filhas para a igreja e 2 filhos, dizendo que hoje eu ligo no céu. Entendeu? Ligar! Tudo que você ligar na terra, eu vou ligar no céu. Eu estou profetizando para a tua vida que aquilo que está amarrado, você vai determinar que amanhã vai ser desamarrado e Deus vai desamarrar. Eu estou pregando para você aqui hoje que aquela resposta que você estava esperando receber de Deus, você vai determinar que ela vai ser respondida hoje, e Deus vai te responder, porque a senha do céu está na tua mão. Se você quer levantar a mão e pega, porque é a promessa dele. Ô Pedro, sabe o que eu percebo? Eu percebo que o fraco agora se tornou forte. Eu percebo que o fraco que estava do lado dos fortes, você imagina os outros discípulos olhando para Pedro, seu irmão André? Você imagina João? Você imagina os outros amigos e falando: por que o Senhor não deu essa autoridade para nós? O Senhor foi nesse, dá para esse fraco. O Senhor foi escolher justamente esse dali que a todo tempo negou o Senhor, que a todo tempo só fez coisa errada. Mas Deus está dizendo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O teu filho que está te dando mais problema, aquele que está te trazendo mais esforço, se prepara, porque é esse que meu Deus vai salvar, é esse que meu Deus vai levantar como pregoeiro, é esse que vai te dar as melhores alegrias. O teu esposo, o teu casamento, que você está pensando que vai acabar, é nesse casamento que você vai ser feliz. Não vai precisar divorciar, porque meu Deus está entrando na tua casa hoje. Glória a Deus. Fraco Pedro, que só trouxe vergonha para Jesus até aquele momento, até tempos atrás, agora foi o maior orgulho de Jesus. Eu vim pregar para você aqui nessa noite. Você que está sentado no seu banco e está dizendo: até hoje eu só falhei.
de almas para Jesus. Glória, 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 glória. Olhavam para Pedro. Certa vez ele foi desligado do rol dos discípulos, do rol de membro da igreja. Mas quando Jesus ressuscitou, ele disse, diz aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós. Você não está entendendo o que Deus está querendo dizer para você aqui nessa noite. Eu percebo isso. Mas Deus está dizendo para você aqui hoje que entrou por essas portas e que está dizendo, eu não estou tendo força nem para orar mais, porque a fraqueza já invadiu a minha alma. Eu não tenho força para jejuar, eu não tenho força para ler a Bíblia, mas você tem força para reconhecer quem é o Cristo, e Ele está aqui nessa noite se apresentando para você e dizendo, há uma promessa para se cumprir na tua vida, porque eu te escolhi como igreja. Se você não percebeu, não é para você estar sentado nem nesse banco, porque verdadeiramente você foi um fraco, mas o Cristo achou graça nos teus olhos e te escolheu. Se você não percebeu, não é para você estar vivo hoje, porque você foi um fraco quando era para ser forte, mas o Cristo olhou para você e disse, tu está vivo porque tu me reconheceu como Cristo. E sabe o que é conhecer Ele como Cristo? Quer dizer que Ele é o Salvador. Então nessa noite eu vim aqui profetizar para a tua vida que ainda que o inferno se levante, ainda que as adversidades se levantem contra a tua vida, o Cristo está dizendo que tu é pedra, tu não é mais fraco, agora você é forte, e o diabo que peleja contra a tua história, essa noite ele vai ter que te abandonar, porque é uma promessa. Ei, fraco, essa noite o Cristo te faz forte e grande vencedor. E eu digo para você que entrou aqui por essas portas, aleluia, eu já me tornei um fraco. Muitas das vezes eu já fui um fraco, mas Cristo me escolheu. Muitas das vezes você foi fraco, mas Cristo te escolheu, e te escolheu como igreja, e Ele te deu algumas ferramentas, algumas armas nas tuas mãos, e Ele te deu a chave do céu. Então todas as vezes que alguém olhar para você e disser para você que você é um perdedor, que você não pode, diga para ele, eu tenho a chave do céu e eu posso, porque eu faço parte da igreja. Diga para ele, eu tenho a chave do céu e eu posso, porque eu faço parte da igreja. O Cristo prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então a partir de hoje o Cristo está dizendo, dá uma ordem para o inferno que ele se retire e que vá em retirada, porque você é a igreja. Ele te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir.
me bater na intenção de te fazer da caminhada desistir. Com lágrima nos olhos você chora e soluçando a Deus implora forças pra sobreviver. Boa! O céu se move por Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo encontrarei você, está tomando Deus, procurando fogo para se queimar. você está sombra do amor, você tem mil motivos para seguir em frente e vinha te ofender. Com Deus vai ter que guerrear. Deus, nessa noite, Pai, eu clamo a Ti pela Tua igreja e pelo Teu povo. Que o Teu poder e o Teu milagre, Senhor, venha ser notório na vida deste homem e desta mulher. Assim eu louvo ao Senhor, em o nome de Jesus. Acenda só um pouquinho rapidinho. Glória a Jesus. Glória. Bendito seja o Cristo para todos sempre. Essa senhora que está aqui na frente, isso mesmo, levanta a tua mão, isso, olha para cá. Deus falava para mim assim, diz para ela, que nesta noite aqui, eu vim para entregar a chave para ela. E eu perguntava a Deus que negócio é esse que o Senhor quer me dizer. Deus mandava dizer para você, mulher, eu sou Deus que respondo e sou Deus que tiro aquilo que está atrapalhando o teu caminho. Que ela é baixando a lábia. Deus fala para mim, moça, que nesta noite há uma resposta de Deus, porque tu pediu para Deus uma porta para que tu passasse por ela. E Deus fala para mim, diga para ela que nesta noite eu garanto, porque eu prometi para ela no começo deste ano. Portanto, diz para ela que agora é tempo dela passar por esta porta. Assim diz o Senhor, apenas tome posse e passe por ela, porque esta noite Ele te entrega. Amém? Crendo no Senhor. Glória a Deus. Você que está aí atrás de azul, isso, segura a mão pro alto. Deixa eu dizer um negócio aqui para ti. Deus falava para mim, oh, glória a Deus. Tu veio aqui nesta noite e a tua vinda aqui, ela desfaz um projeto que Satanás ele fez. E diz o Senhor que esse projeto do diabo era para que tu entrasse em desespero. Mas Deus manda dizer para você, fica tranquila, porque daquele quem cuida é Deus. Tá bom? Daquele quem cuida é Deus. Tu entregou na mão dele, então fica tranquilo, porque ele está cuidando do jeito dele. E em breve tu vai cantar hino de vitória, porque tu dirás, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Assim diz o Senhor. Amém? Fica de pé. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. É Michele, isso. Deixa eu falar para você aqui, Michele. Olha, Deus, Ele diz para a tua vida nesta noite, um projeto Satanás, do teu inimigo, para destruir a tua família. Está entendendo?
Mas Deus manda dizer para você nesta noite que Ele, nesta noite, Ele requer de você um propósito. Porque existe uma pessoa, ela trabalha diariamente, sempre na macumba, para destruir o seu casamento. E Deus manda dizer para você, só está de pé, porque até hoje alguém olha para você e às vezes não percebe, mas tu paga preço para o teu casamento ficar de pé. E o Senhor manda dizer, que foi pego uma garrafa de cerveja, e nessa garrafa de cerveja foi colocado o teu nome e o nome do teu esposo dentro dela. E essa garrafa de cerveja, ela foi lançada sobre um rio. E o Senhor manda dizer para você nesta noite, que nesta noite Ele está desfazendo esta obra do diabo contra a tua vida. Aleluia! Porque o teu adversário, ele queria ver, oh glória a Deus, a bebida toma conta da vida daquele moço, oh glória a Deus, a ponto de que, de chegar que ele acontecesse um acidente com ele. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que através da tua vida Deus está livrando ele aqui e desfazendo essa obra do diabo. Meu Deus! Deus me mostrava quando alguém entrou, glória a Deus, dentro do comércio, e lá dentro esta pessoa lançou as palavras de maldição. Mas o Senhor manda dizer para você que aqui nessa noite tem uma resposta de Deus. Há poucos tempos você teve um sonho, e este sonho te preocupou muito. Mas o Senhor manda dizer para você, era Deus que estava te alertando desse sonho. Então diz o Senhor para a tua vida, não desista do propósito, continua com o mesmo propósito, porque o meu Deus está prestes de fazer uma grande obra e uma grande surpresa acontecer neste meio aí, diz o Senhor. Amém? Estenda a tua mão para cá, eu quero orar. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês duas são irmãs. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tem um projeto de Deus aí na vida de vocês. Tá bom? Um projeto muito grande. Deus me mostrava você pregando a palavra de Deus. Deus falava para mim que Ele quer te usar de uma forma diferente. Mas Ele manda dizer para você também, continua diferente. Tá bom? Oh glória. Pode até te chamar de quadrada, mas continua diferente. Tá entendendo? Pode até te chamar de Santa Mona, mas continua diferente. Pode até dizer que você está querendo se aparecer, mas continua diferente. Porque o Espírito Santo ele deixou uma sensibilidade em você, para que você entenda que o negócio com você é diferente. Quando nasce de provocar, Deus manda dizer para vocês duas: tem um propósito de Deus, mas diz o Senhor, seja diferente. Tá bom? Não é que vocês vão ser melhores que ninguém, mas vai ser diferente. Diferente, porque Deus fala para mim que vai andar com vocês pregando a palavra dele neste Espírito Santo. Deus fala para mim que ele sai de boi da laranha, que ele há de usar vocês para ganhar vidas. E quando você estiver pregando a palavra, moça, se prepara para a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Mas é necessário ser diferente. Tá bom? Há uma ligação muito forte com vocês. Mas Deus diz, continua na diferença. Não queira ir um povo fazer de um jeito e outro fazer de outra, porque senão uma vai e a outra fica. Amém? Estende a mão para cá. Glória a Deus.
Aleluia. Eleva, chora, cavalabai. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui. Talvez você não está sentindo, mas eu estou sentindo Deus aqui. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma espada de Deus descendo na terra. Tem uma espada de Deus descendo na terra. Uma espada de Deus descendo na terra. Oh, glória a Deus. Pastor Alexandre, Deus falava para mim. Oh, glória a Deus. Fica tranquilo. Porque foi Ele que te ortogou a esta responsabilidade. Aleluia. Glória a Deus. Alguém vai voltar para aqui. Alguém vai voltar para este lugar, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. E há de se consertar, porque a espada de Deus já começou a descer na terra. Ai daqueles que tocam meus ungidos, assim diz o Senhor. Oh Deus, nesta noite, Pai, eu entrego a tua noiva, Senhor, nas tuas mãos. Eu te peço, Senhor, Pai, que o Senhor possa usar cada um, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Eu te peço, Senhor, que o Senhor salve vidas aqui neste lugar. Que o Senhor renove a tua igreja, que o Senhor batiza com o Espírito Santo. Eu peço, Senhor, que aquele que está fraco, que ele se torne forte hoje. Eu te peço, Senhor, que aquele que está sem ânimo, que ele venha ter ânimo hoje. Senhor Deus da glória, cerca a tua igreja, cerca o teu povo, cerca com esta família, Senhor, que decidiu manter-se de pé, Senhor, na tua presença. Ó Cristo, eu te peço, Senhor, que essa pessoa, que esse homem, que essa mulher que entrou aqui nessa noite, que veio, Senhor, para ter uma resposta do Senhor, que ele saia com uma resposta. Eu te peço também que o Senhor visite a minha casa e me visite, Senhor, e me abençoe, Pai, abençoe o pastor dessa igreja, os presbíteros, os pastores, os evangelistas, os diáconos, e a cada um, Senhor, que aqui faz parte desse corpo de membro, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Quando você for orar, lembra de mim, tá bom? Nós estamos sempre aí rodando o Brasil e outros países fora. Mês que vem nós estamos na Argentina falando do amor de Deus. Então quando você for orar, lembra do evangelista missionário Lucas, que depende muito da tua oração, tá bom? Deus abençoe.